Bem-vindos a mais uma história do nosso extraordinário, magnífico, inigualável podcast Crime. Aqui quem vos fala é Detley. Sou uma curiosa que toda sexta-feira às 20 horas contarei um crime baseado num fato real. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer aos comentários e aos novos inscritos do nosso último podcast. Inscreva-se, deem like e ajude o canal a continuar crescendo. Divulgue, manda para o amigo, manda para o tio, para a tia, para o avô. Afinal, aqui, além de curtir ou curtindo, você pode aprender ou podemos aprender muito. No nosso último podcast, intitulado como A Morte de um Sonhador, parte 2, falamos de como Martin Luther King continuou sua luta, de como ele era vigiado pela polícia, pelo FBI e por outros que continuavam o seu movimento, odiavam o seu movimento pela igualdade racial e social. Hoje, no podcast parte 3, falaremos de como, apesar de ser tão vigiado por todos os lados, conseguiram assassinar Martin Luther King. A Morte de um Sonhador, parte 3, com vocês agora. 4 de abril de 1968, por volta da 1 da manhã. Após seu aclamado discurso, na cidade de Memphis, King comemora com seus amigos. Quando ele retorna ao hotel tarde da noite, descobre que seu irmão mais novo chegou. Assim como Georgia Davis, uma política negra de Kentucky. King passa 1 hora com ela em seu quarto. Ela é uma das suas inúmeras amantes. 11 horas. King recebe um advogado e depois tem mais compromissos. Todos no hotel. À tarde, ele vai visitar seu irmão no andar de baixo. Eles falam com seus pais ao telefone. 3 da tarde. James e Ray alugam um quarto em um albergue de 3ª classe em frente ao Hotel Lorraine. O Fire Station 2, onde o detetive Roy Ditt montou seu posto de observação, fica ao lado do alojamento de Ray. Um criminoso violento armado e um agente da polícia de Memphis estão observando o seu alvo comum na mesma direção, Martin Luther King Jr. 16 horas. O detetive Reddit é afastado do serviço por ordem do chefe da polícia, que teme que seu agente desmascarado possa ser vítima de um plano de assassinato. Outro policial negro, chamado Willie Richmond, assumiu o cargo. Os 2 bombeiros negros foram transferidos para fora da delegacia. Richmond é tão despreocupado que deixa os bombeiros brancos darem uma olhada no famoso Martin King Jr. por meio de seus binóculos. Pega aqui e dá uma olhada. Ao mesmo tempo, James e Ray compra um par de binóculos para si. O binóculo é tão potente que ele consegue ler o número do quarto na porta de King a partir do seu quarto. No entanto, Ray dificilmente consegue atirar do seu quarto, pois teria que se inclinar muito para fora da janela para fazer tudo isso. Do banheiro compartilhado no mesmo andar, por outro lado, ele tem um campo de tiro livre. No entanto, Ray teria primeiro que avistar King de seu quarto na varanda do Hotel Lorraine, depois pegar o seu rifle, correr pelo corredor, encontrar o banheiro desocupado
Então King ainda teria que estar na varanda. 17h40. King volta para o quarto 306 e o policial Richmond registra a hora. 17h40. King é convidado para jantar na casa do reverendo local Samuel Kyles. O ativista dos direitos civis adora a culinária sulista, mas também deve sua circunferência abdominal a ela. Piadinha sobre seu peso. O reverendo Kyles está no quarto dele. No andar térreo, Jayce Jackson, colega de King, está ensaiando com um coral gospel. Mariel McCulloch, o agente secreto da gangue Invaders, chega em seu Volkswagen azul. Há também um Cadillac branco no estacionamento. O carro pertence a um agente funerário local, um seguidor de King. O líder negro tem permissão para usá-lo durante a sua estada na cidade. King finalmente está na sacada. Jackson chama de baixo para cima. Doc, você se lembra de Ben Branch? Ele aponta para um saxofonista negro que King conhece de um show anterior que tocará músicas gospel na casa do reverendo Kill naquela noite. Ah, sim! Esse é o meu homem. Como você está, Ben? O músico acena. Bem, prometa-me de que tocará Precious Lord, Take My Hand, na reunião essa noite. Mas toque-a muito bem, vai. Seu motorista leva King e pede para ele vestir uma jaqueta por causa do frio à noite. Na varanda, ninguém o escuta. São 6h01 da tarde e Martin Luther King não ouvirá mais nada, nem ninguém. Alguns momentos antes, o reverendo Kyles subiu os degraus da escada a caminho do seu carro. Jackson, McCulloch e os outros companheiros estão parados no estacionamento. Por um segundo, ninguém se aproxima de King. Em seguida, um estrondo agudo é ouvido no ar. Kyles se vira e vê King deitado na varanda com o sangue de um ferimento horrível na cabeça. O agente secreto McCulloch é um dos primeiros a chegar perto do homem caído. A força da bala foi tão terrível que jogou o King para trás e até arrancou a gravata do seu pescoço. McCulloch tenta estancar o sangramento, puxando uma toalha de um carrinho de limpeza. Martin, você consegue me ouvir? Grita um companheiro. Mas o pregador não está mais falando e não consegue mais controlar sua mandíbula, que foi quebrada pela bala. Telefone! Mas nenhuma chamada de urgência. Nada mesmo chega, porque a coproprietária do Lorraine está operando a central telefônica no momento. E ela sofre um derrame de emoção. Inclusive, ela morrerá mais tarde disso. Ela gagueja sem sentido e não consegue fazer as chamadas. Em algum momento, os paramédicos finalmente levam o homem ferido para o hospital St. Joseph. Mas os médicos não conseguem fazer mais nada por ele. Em 4 de abril de 1968, às 19h05, o médico declara Martin Luther King como morto. Após a morte de King, a agitação e os protestos continuam. Eles aumentam cada vez mais.
Ele não seria a única vítima negra naquela primavera. O assassinato desencadeia agitação racial em mais de 125 cidades dos Estados Unidos. Uma onda de devastação como há muito tempo o país não via. Na capital, Washington, manifestantes se reúnem espontaneamente em 4 de abril, após a primeira notícia da morte de King. Stokely Carmichael é um dos líderes do Black Power. Pediu aos varejistas que fechassem suas lojas por respeito a King. Mas advertiu seus seguidores contra saques. Em vão. A partir das 23 horas, os manifestantes invadiram lojas em massas, incendiaram prédios. Os bombeiros se retiraram sobre uma saraivada de pedradas e garrafadas. No dia seguinte, 20 mil pessoas se revoltam em Washington. O presidente Lyndon B. Johnson teve que ordenar que mais de 13 mil soldados entrassem na cidade. Eles montaram posições de com metralhadoras no Capitólio, a 2 ruas próximas à Casa Branca. Essas ruas foram todas incendiadas. No final, 1.200 prédios foram incendiados. 900 lojas foram destruídas. Uma catástrofe que deixará sua marca em Washington por uma geração. Em Chicago, prédios provocados por negros, incêndios provocados por negros, destroem mais de 160 casas nos dias seguintes. O prefeito ordena que seus policiais atirem contra todos os incendiários e em qualquer pessoa com um coquetel molotov nas mãos. 11 pessoas morrem. Em Baltimore, o governador Spiro T. Agnew manda as tropas patrulharem as ruas com baionetas fixas. Insulta os líderes negros como visitantes de Hanoi e a culpa pelos tumultos. Uma postura dura que o torna tão popular entre os conservadores de Nixon e depois o torna um vice-presidente naquele mesmo ano. Em Cincinnati, um lojista negro que estava se defendendo dos saqueadores negros acidentalmente atira em sua própria esposa. No entanto, espalha-se um boato de que um homem branco a matou, o que o leva os manifestantes a pararem o carro de um casal jovem branco e assassinar o homem. Nos primeiros dias após o ataque, 39 pessoas morrem em decorrência da violência. Mas, no final, não são nem mesmo essas mortes que mudam os Estados Unidos, mas a destruição material. Em 1967, houve mais vítimas de tumulto do que em 1968. Dessa vez, no entanto, os manifestantes saquearam e pilharam tantas cidades que seus bairros inteiros permaneceram devastados por décadas. A partir de então, todos aqueles que podiam pagar, independente da cor da pele, mudaram-se para os subúrbios. Lá nos subúrbios, os proprietários das lojas e oficinas saqueadas reabrem seus negócios, o que faz com que os empregos e as receitas fiscais sejam transferidas dos centros das cidades para os subúrbios. Os pobres são deixados para trás. Os negros que precisam morar em casas precárias, que agora não conseguem mais encontrar emprego em seus bairros e que agora têm dificuldade para obter até mesmo bens de consumo e alimentos simples. A agitação, portanto, apagou grande parte do progresso feito nos anos anteriores. Entre 1964 e 1968, o presidente Lyndon B. Johnson lutou
contra um conjunto de leis sociais quase revolucionárias no Congresso, que era bastante avesso a reformas. Sobre o princípio orientador do Great Society, grande sociedade, como Johnson a chamou. O presidente gravou, pela primeira vez na história, o seguro-saúde para os americanos idosos e pobres e proibiu a discriminação contra as mulheres e melhorou a situação legal dos negros em 3 iniciativas importantes. A lei do direito ao voto protege todos os que desejam se registrar para votar pela primeira vez. A partir de 1966, o número de eleitores negros finalmente aumentou nos Estados do Sul. Isso atende uma das importantes exigências de King. As 2 leis de direitos civis declaram a segregação racial ilegal em toda a esfera pública. Elas exigem igualdade nos empregos, proíbem a discriminação na habitação e, sob certas condições, tornam possível apelar diretamente aos tribunais federais em caso de discriminação. Em outras palavras, contornar o longo processo através dos estados individuais. A igualdade de direitos também está se infiltrando gradualmente na sociedade abaixo do nível do governo. Mesmo no estado particularmente reacionário do Mississippi, o assassinato de um dos ativistas de direitos civis foi expiado pela primeira vez em 1968 e 4 membros do Ku Klux Klan foram condenados por autores do crime. Em todo o país, a proporção de pessoas pobres entre a população negra caiu 55% para 28% entre 1960 e 1968. No entanto, de que vale todas essas leis e iniciativas contra a desigualdade contínua? Os negros têm 3 vezes mais chances de viver na pobreza do que a média. Após os distúrbios de 1968, quando muitas cidades foram incendiadas, eles foram deixados para trás, nos guetos devastados. Até mesmo os afro-americanos que se mudam e podem pagar por bairros melhores, geralmente se encontram em bairros negros com um pouco mais bem conservados. A proibição da discriminação na habitação é habilmente contornada. Portanto, de fato, muito pouco muda. Décadas depois, muitos dos guetos de 1968 ainda são bairros negligenciados, habitados por minorias, marcados pela pobreza e pela violência, nos quais a discriminação, como as absolvições após o abuso de Rodney King em Los Angeles em 1992, ainda leva à violência em massa e os policiais quase sempre atiram em pessoas negras. É como se Martin Luther King e o movimento pelos direitos civis que ele liderou nunca tivessem existido. E o que aconteceu com James Earl Ray, o assassino? Mais de 3.500 agentes do FBI estão procurando o atirador. Nenhum policial observador ou agente secreto supostamente viu, ninguém viu. Perto da cena do crime, os investigadores encontram um pacote contendo o rifle e uma camiseta. Na peça de roupa, os agentes recuperam o nome da marca de uma lavanderia de Los Angeles. Isso os leva ao nome falso. Em Los Angeles, uma testemunha se lembra de que o homem frequentou uma escola de bartenders e as fotos dos formandos são tiradas regularmente lá. Dessa forma, os investigadores agora têm a foto do criminoso. O rifle, por sua vez, os leva à loja de armas em Birmingham. As impressões digitais são encontradas nele.
correspondem a um condenado que fugiu. Trata-se de James Earl Ray. Em poucos dias, os agentes conhecem a identidade do assassino e os nomes falsos que ele usa. Eles têm uma foto bastante recente dele. Eles também encontram rapidamente o Ford Mustang branco, o carro que as testemunhas viram sair em alta velocidade da cena do crime. No entanto, Ray desapareceu. Nenhum agente tem uma pista. Pior ainda, oficiais seniores do FBI estão espalhando boato para os jornalistas que o assassino de King vem da família de uma de suas amantes. A sujeira, afinal. Afinal de contas, são as autoridades britânicas que fazem o trabalho para o FBI. Ray fugiu imediatamente após o assassinato e atravessou os Estados Unidos em direção a Toronto, no Canadá. Ele obteve documentos falsos e acabou voando para a Europa. Em 8 de junho de 1968, ele foi pego por acaso em Heathrow antes de embarcar em um avião para Bruxelas. Ele apresentou seu passaporte canadense falso no check-in, mas ele estava numa lista de advertência do governo de Ottawa. Mais tarde, Ray foi extraditado para os Estados Unidos, teve que se declarar culpado perante um tribunal do Tennessee para evitar a ameaça da pena de morte ao confessar. Ele é condenado a 99 anos de prisão e morre atrás das grades em 1998. No entanto, após sua condenação, ele se retrata e declara que não é o assassino de King. Em vez disso, acusou o misterioso Raul, que nunca foi identificado nem encontrado, claro. Ao longo dos anos, jornalistas, advogados e alguns membros da família de King apresentaram a teoria de que o assassinato foi o resultado de uma conspiração. Um complô entre a máfia e o governo dos Estados Unidos. Afinal, King também havia se manifestado contra a Guerra do Vietnã no ano anterior da sua morte. Ou foram os oficiais racistas do FBI, da CIA ou do Exército dos Estados Unidos, ou do Departamento da Polícia de Memphis, que conspiraram para cometer o assassinato. Ou talvez tenha sido outro pregador negro que matou King por ciúmes. Temos um podcast para falar sobre a Guerra do Vietnã. Fiquem ligados. Presumivelmente, como no caso do assassinato de John F. Kennedy, é simplesmente impossível aceitar que uma figura nacional de destaque possa ser eliminada por um perdedor patético. Jesse Jackson, que estava no estacionamento do hotel no momento da morte, diria mais tarde: "Nunca acreditarei que James Earl Ray tinha um motivo, o dinheiro e a agilidade para fazer isso tudo sozinho. Nosso governo estava muito envolvido. Mas ninguém ainda apresentou qualquer evidência de um plano de assassinato."